E aí, meu amigo, tudo bem? Espero que essa tenha sido uma boa semana para você. Hoje, sexta-feira, que você possa iniciar o seu final de semana de uma forma muito boa e que você possa descansar. Inclusive, esse é o tema da nossa conversa de hoje: descanso. Nos outros vídeos dessa semana, eu fiz alguns alertas, falei um pouco sobre a questão de batalha espiritual, como a gente pode orar contra isso e não só por isso, mas orar pelas nossas causas, orar pelas nossas questões. E eu queria trazer uma palavra para vocês hoje, uma palavra de conforto, uma palavra que venha para trazer paz para você. Que o mais importante sim é que existem questões nas nossas vidas que tomam muito do nosso tempo, tomam muito do nosso pensamento e nos trazem muita preocupação. Mas o que eu venho falar para vocês hoje, que uma das coisas mais importantes da fé em Deus é descansar. Porque descansar significa que nós confiamos que Ele nos ouve, que Ele nos ama e que Ele vai nos acolher. Para começar, eu queria ler com vocês aqui duas passagens. Uma que está aqui no Salmo 3 e a outra no Salmo 4. A primeira está aqui no Salmo 3, do verso 4 até o verso 8, que diz assim: Com a minha voz clamo ao Senhor, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não temo os milhares que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação. A tua bênção está sobre o teu povo. Glória a Deus. Vamos para o próximo. Salmo 4, do verso 5 até o verso 8. Ofereçam sacrifícios justos e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Puseste no meu coração alegria maior do que a alegria dos que desfrutam trigo e vinho em tempo de fartura. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vamos ler mais uma vez esse último verso. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Irmãos, a gente tem que ser como esse salmista nessas duas passagens. Aquele que tem sim os seus problemas, tem questões de diferentes gêneros, de diferentes áreas da vida para lidar. Mas ele é aquele que apresenta essas questões ao Senhor e logo descansa, e logo deita, e logo vai dormir, porque sabe que tem alguém cuidando dele. O que eu estou querendo dizer para você parar de trabalhar, para você parar de estudar, para você parar de tentar fazer alguma coisa com a sua família, parar de tentar dar uma condição melhor para os seus. Eu estou dizendo para você jogar tudo pro alto? Óbvio que não. Óbvio que não. Todas as coisas você tem que fazer, você tem que se esforçar sim, você tem que trabalhar, você tem que estudar. O que eu estou querendo dizer é que por fazer todas essas coisas, você também não pode deixar de lado o seu tempo de descanso, o seu tempo de sono, o seu tempo de paz. Trabalhe sim, estude sim, tente fazer algo diferente pela sua família, mas também descanse e principalmente apresente todas essas coisas para Deus. E Ele é aquele que vai cuidar de você, da sua família, das suas causas, dos seus problemas. Ele vai tomar a frente. A palavra de Deus, ela é muito incisiva e ela vai falar sobre problemas, sobre ansiedades várias vezes. Mas saiba que mesmo isso fazendo parte das nossas vidas, infelizmente vai fazer parte das nossas vidas até o fim. Saiba que Jesus é aquele que pode nos ajudar a lidar com isso.
para terminar, eu queria ler mais duas passagens, agora no Novo Testamento. A primeira delas foi algo que o próprio Jesus Cristo disse enquanto ensinava o povo. E diz assim em Mateus 6:25: Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. É claro que é. E essa palavra deixa claro que Jesus sabe que nós temos diferentes tipos de necessidade, mas Ele nos alerta para não nos preocupar com esse tipo de coisa, que será concedido com a união do nosso esforço e com o presentear de Deus, mas que nós não deixemos essas questões nos dominar. E para fechar, aqui está em Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Que você possa entender e trocar esses hábitos hoje. Em vez de você deixar a ansiedade te dominar, você ser dominado pelos seus problemas. Que a partir de hoje você crie o hábito de apresentar essas questões a Deus. E depois de apresentar, depois de orar, você vai deitar na sua cama, você vai se juntar com a sua família e vai conseguir descansar no nome de Jesus.